Senhoras e senhores, boa noite a todos. Um prazer também poder retornar aqui às galerias presencialmente. Essa casa aqui é tão importante para as decisões e para os rumos do Estado de São Paulo. Na discussão do projeto de resolução, que obriga, na verdade, os parlamentares a retornarem às sessões por videoconferência, eu tenho me posicionado e gostaria de, com muito respeito à mesa, a todos os parlamentares, ao colégio de líderes, enfim, e com muita tranquilidade poder me posicionar. Eu ouvi alguns colegas que já falaram e, na sua ampla maioria, pelo que eu tenho percebido, as pessoas, os deputados, as pessoas compreenderam que era importante que a gente pudesse aprender a conviver com o vírus. Infelizmente, é uma realidade e a gente precisa aprender a conviver. E na questão do comércio não é diferente, né? Tanto que o governo do Estado apresentou um plano chamado Plano São Paulo de retomada da economia. Eu fiz várias críticas em relação ao plano, porque, ao meu ver, o governo acaba decidindo quem avança ou quem retrocede, sendo que é o próprio governo que define quais regiões ganham mais leitos, perdem mais leitos. Então, passado esse assunto, tem uma questão que me incomoda demais e me deixa constrangido nesse momento. Eu vou ler aqui alguns avanços do plano, para que talvez eu possa convencer outros colegas em relação ao meu posicionamento. Bom, na fase laranja do plano, estão permitidas as aberturas de shopping center, galerias e estabelecimentos. Ainda na fase laranja, todo o comércio, as atividades de serviços. Na fase amarela, onde muitas das regiões já se encontram atualmente, estão permitidos o consumo no local de bares, restaurantes e similares. Além disso, os salões de beleza e barbearias, as academias de esporte e todas as modalidades de centros de ginástica. Também estão permitidos os eventos, as convenções e atividades culturais. As igrejas já estão permitidas, a maioria das igrejas já estão funcionando com a sua capacidade reduzida. Então, nesse sentido, não me parece lógico que a Assembleia Legislativa também não permita que os parlamentares que possam voltar às suas atividades presenciais possam fazer o mesmo. E aí, eu apresentei aqui uma tentativa, que acabou não dando certo, mas é o que eu queria compartilhar com todos os colegas, numa emenda de plenário que pudesse respeitar os colegas que precisam, querem e necessitam, na verdade, fazer os seus trabalhos por videoconferência, a quem eu respeito demais, e também nem quero tentar aqui chegar num denominador em relação ao grupo de risco, porque pode ter pessoas que talvez não façam parte, não tenham mais de 60 anos, mas se sintam constrangidos, porque tem idoso em casa, porque tem criança de colo, enfim, não me interessa os motivos pelos quais. Mas vejam só, na minha emenda de plenário, diz o seguinte: durante o período em que vigorar o estado de calamidade pública no estado de São Paulo, poderão ocorrer atividades parlamentares de forma presencial ou em ambiente virtual simultaneamente, considerando que os parlamentares que se enquadram no grupo de risco do Covid-19 possam desempenhar suas funções de forma remota, em ambiente virtual, empregando-se as soluções tecnológicas previstas nesse título. E outros sim, possibilitando que os parlamentares que não se enquadram no grupo de risco desempenhem suas funções presencialmente no plenário, no Palácio 9 de Julho, sede do Poder Legislativo Paulista, desde que observada todas as instruções e medidas sanitárias exaradas pela Assembleia Legislativa e pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária. Então, senhoras e senhores, a minha ideia é que a gente possa criar um modelo híbrido, ou seja, o presidente que já presidiu ao longo dos últimos meses as sessões por videoconferência, estaria aqui, e aqueles deputados que não se sentirem à vontade para estarem aqui presencialmente, poderiam fazer as votações pela internet. Me parece algo tão simples, e eu não estou querendo aqui dificultar para um, favorecer para outro, e pelo amor de Deus, não tem nada a ver com ser a favor do governo, contra o governo. Nós estamos falando de uma função que é nossa aqui, que é trabalhar aqui. Então, assim, aos colegas, eu peço que possam fazer uma reflexão em relação a isso. Eu sei
que talvez o colégio de líderes tivesse avançado nesse assunto, e eu respeito muito o colégio de líderes, mas ao mesmo tempo, quando a gente foi conversando com outros colegas, as pessoas também foram melhorando a interpretação em relação a isso. E aí é um modelo que consegue atender as pessoas que por vários motivos não podem ou não querem estar aqui, e as pessoas que gostam, que preferem estar no plenário por diversos motivos também. Eu sou contra, quero deixar bem claro, eu sou contra o retorno da maneira como está se desenhando das escolas, públicas em especial, particulares também, mas o governo anunciou que em setembro pode voltar às escolas com relação ao reforço escolar, pode sim, ele falou isso, o secretário Rosselli falou isso na última sexta-feira, em outubro, se tudo correr bem, possam voltar, e a Assembleia Legislativa não pode. Veja só, nós estamos no Palácio 9 de Julho, todos aqui conhecem as escolas estaduais, pelo amor de Deus, com muito respeito a todos aqui, mas não é possível que a gente aqui não consiga criar um ambiente de trabalho adequado para que a gente possa usar a tribuna e, se for o caso, nas comissões também fazer o mesmo. Por favor, faça uma comparação. Quantos e quantos comércios, as igrejas, os parlamentares, meus amigos, meus parceiros, que têm uma ligação muito forte com as igrejas. Qual é a igreja? São pouquíssimas igrejas que têm condição de ter um ambiente como esse aqui, como o nosso. São pouquíssimas igrejas. A maioria são igrejas pequenas, do povo humilde, simples, e que não tem essa mesma estrutura e já estão funcionando. Claro, com todas as regras sanitárias, obviamente, eu não sou retardado, não sou louco de dizer que é para vir sem máscara, que é para não usar álcool em gel, que é para ficar se abraçando. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: vamos criar um modelo híbrido, muito simples. Eu não estou inventando a roda, isso já está acontecendo em outros lugares. Brasil afora, acontece que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos sinalizando para a sociedade: olha, podem abrir, mas a Assembleia não. A Assembleia não pode, a Assembleia tem que continuar por videoconferência, todo mundo. Pô, não tem lógica, eu não me sinto à vontade. Então, com muito respeito, independente do que vai acontecer, a emenda que eu apresentei, a minha emenda de plenário, acabou não tendo o número mínimo necessário para poder ser pautada. Mas eu vou aqui, óbvio, se o projeto permanecendo como está, eu não me sinto à vontade. Porque eu, Bebel, desde o início falei, o comércio precisa respirar. Os comerciantes precisam girar, a economia precisa girar. Claro, respeitando as regras, mas precisa virar, as coisas precisam acontecer. E eu vou dizer, com raras exceções, a maioria das pessoas com quem eu conversei, deputados, Barba, pensam parecido comigo, nesse sentido. E como é que nós vamos votar algo diferente? Vai ficar aquela história, como é que é? Em casa de ferreiro, espeto de pau, não dá. Eu não me sinto à vontade para poder fazer isso. Então, eu peço aos colegas que a gente possa fazer uma reflexão. Ainda dá tempo da gente poder pensar em um modelo. A gente adia essa votação de hoje, muito respeitosamente, com todos os colegas. E aí sim a gente cria esse modelo híbrido. O presidente tem total capacidade tecnológica, administrativa para poder fazer isso. E a gente conseguiria ter mais tranquilidade, pelo menos, em defender o que já está acontecendo hoje. Vocês imaginam que o secretário, como eu já disse, ontem eu acompanhei a entrevista da secretária Patrícia Ellen no Roda Viva, salvo engano, e ela falou sobre vários assuntos, e falou sobre a importância, ela, pelo que eu entendi, ela que elaborou o Plano São Paulo, enfim, falou muito bem, inclusive muitas das vezes, e ela falou sobre a retomada da economia. A maioria daqui apoia o governo. Então assim, eu não consigo ver lógica na Assembleia Legislativa e na contramão do que o próprio governo e do que a maioria de nós, eu não quero dizer todos, porque eu não quero generalizar, até porque eu sei que tem pessoas que entendem que não tem que abrir nada. Aí eu respeito, e respeito muito as pessoas que falam, não tem que abrir nada, é isolamento total, é lockdown, aí beleza, aí tudo certo. Agora, para quem defende a retomada das igrejas, para quem defende a retomada do comércio, a Assembleia não pode? Eu confesso a vocês que com todo o esforço que eu faço de poder
compreender, ouvir todos os lados, eu não consigo fazer essa ideia parar de pé. Então, eu quero mais uma vez aqui pedir aos colegas que a gente possa refletir. Acredito que ainda dá tempo, não por uma emenda de plenário, mas existem outras formas, outras maneiras aqui regimentais. Eu confesso que não sou uma referência aqui no que diz respeito ao regimento, mas nosso deputado Campos Machado, doutora Janaína Pascoal, tem muita gente aqui que é muito capacitada para poder compreender o regimento e encontrar um caminho que a gente possa fazer esse modelo híbrido, que eu acredito que seja um modelo que vai atender a todos. Voltando a dizer, quem puder, vem. Quem não puder, não vem. Simples assim. Eu usei pouco do meu tempo, presidente, mas quero aproveitar então esse momento e pedir para que os colegas possam se debruçar sobre isso e tentar achar uma maneira a gente conseguir concluir essa sessão, talvez adiando esse projeto e repensando na maneira como ele está escrito, como ele foi apresentado, e a gente possa apresentar algo que possa atender sim todas as pessoas e fazer com que a Assembleia Legislativa também possa repercutir. Nós tivemos ações tão positivas aqui até o momento, né? Aliás, foi o único parlamento que abriu mão de alguma coisa. 30% do salário dos deputados está cortado, 70% do fundo das obras da Assembleia foi cortado para que o governo possa utilizar no Covid-19. Achei que foram ações excelentes. Aliás, o Congresso não se manifestou em relação a isso. Impressionante. Poucas, talvez, nem sei se existe alguma Câmara Municipal que tomou a mesma medida, mas nós fizemos aqui, pouco divulgado talvez, não é nem culpa do presidente, que eu sei que matéria positiva não vem de jornal, não é verdade? Ainda mais envolvendo classe política, mas nesse momento eu penso que a Assembleia está tomando um caminho, no mínimo incoerente com o que a maioria das pessoas defende. E para concluir, presidente, eu gostaria aqui que a gente pudesse pensar numa fórmula de chegar num denominador que a gente consiga atender a maioria das pessoas que entende que é preciso conviver com o vírus, respeitando as regras sanitárias, o distanciamento, o álcool gel. Lembrando, mas Caio, e os funcionários da Assembleia Legislativa? É claro, da mesma forma, a gente não precisa de todo mundo presente aqui. Hoje nós estamos com, mas bastante da nossa capacidade reduzida, deve ter 20%, 30% trabalhando aqui presencialmente. Podemos continuar assim, por que não? Pode continuar assim? Não precisa ter todos os funcionários aqui presentes. Acho que é possível que a gente consiga fazer uma escala. Quem tem mais de 60 anos, está no grupo de risco, por algum motivo, seja porque tem algum problema, alguma doença respiratória, ou alguma outra patologia que possa levar ao grupo de risco, mas todos esses têm que ser respeitados. Então eu não estou aqui sendo contra, e pelo amor de Deus, tem nada a ver com o governo, João Dória, Rodrigo Garcia, esquece isso, é a nossa função aqui. A gente tem que definir o que a gente quer para a gente. E a Assembleia, pelo menos eu sempre soube assim, eu fui vereador em São Vicente, e para mim, o que a Assembleia fazia, era uma coisa assim, poxa, vou seguir a Assembleia, né? Porque a Assembleia é o maior parlamento da América Latina, enfim. E eu penso que nós estamos indo para um caminho que não é coerente da nossa parte. Por isso eu queria registrar aqui o meu posicionamento e pedir para que os colegas possam refletir a respeito disso. Obrigado, presidente.